Fábio, galera nota 10, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje a mais um assunto dentro da biologia do segundo ano, o reino vegetal, também chamado de metáfita, planta ou vegetália. É um reino, então, que inclui todas as plantas. E aí, hoje, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução a esse assunto, falando um pouco sobre as características gerais dos representantes desse reino. Então, vamos lá? Começando aqui quando surgiu, né? O primeiro registro de um vegetal terrestre surgiu no período siluriano, há cerca de 430 milhões de anos atrás, e acredita-se que esse primeiro vegetal terrestre tenha surgido a partir de um grupo de algas verdes, as clorófitas. Então, as clorófitas são consideradas ancestrais dos vegetais superiores, tá? Mas é aí como hoje, né, esse reino foi dividido. Lembrando que o reino vegetal ele passou por uma mudança, a última mudança que esse reino passou foi a retirada das algas pluricelulares, que antigamente então eram incluídas nesse reino. Hoje, como então são divididos os vegetais? As algas não fazem mais parte desse reino, mas quais são então os grupos? A classificação então do reino vegetal, gente, ela se baseia em 4 grandes grupos, onde eu tenho as criptógamas, que são caracterizadas por plantas que não têm flores. Aqui incluem as briófitas e pteridófitas, e o grupo das fanerógamas, que seriam as plantas que têm uma estrutura reprodutiva, que são representadas pelas gimnospermas e pelas angiospermas. Então, atualmente, as plantas são divididas então em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só para vocês terem aqui uma noção mais ou menos da quantidade de espécies desses grupos, as briófitas, que têm como principais representantes musgos, hepáticas e antóceros, têm em torno de 14 mil espécies. Já as pteridófitas, que têm como exemplos mais conhecidos as samambaias, avencas, licopódios e xaxins, têm em torno de 10 mil espécies. Já as gimnospermas, com representantes como os pinheiros, ciprestes, sequoias e ginkgos, araucárias, entre outros, têm em torno de 761 espécies. E as angiospermas constituem, então, um grupo muito numeroso de plantas, representam todas as plantas com frutos, tanto que elas são divididas em eudicotiledôneas ou dicotiledôneas e monocotiledôneas, e são mais de 200 mil espécies de angiospermas. Então, o grupo mais numeroso de plantas é o grupo, então, das angiospermas, o grupo com maior sucesso evolutivo. E aqui, gente, esse slide, eu acho que vocês têm que realmente printar esse slide, guardar, porque aqui tem um resumo, na realidade, que é um cladograma, colocando os principais aspectos evolutivos, as principais características dos 4 grupos de plantas. Então, eu acho que esse mesmo cladograma, ele já caiu, por exemplo, no Enem, esse mesmo cladograma. Na realidade, eu peguei essa imagem de uma questão, de uma prova aí de anos anteriores do Enem. Então, realmente, guardem aqui, se vocês quiserem guardar apenas esse slide, vai ajudar vocês demais a entender aí as principais características do grupo de plantas. E aí, aqui, como que vocês veriam, né, esse cladograma? Aqui mostrando que o ancestral, então, de todas as plantas terrestres então eles teriam vindo de um grupo de algas verdes. E aí, o que teriam esses 4 grupos em comum? Embrião multicelular e a formação de estruturas reprodutivas, o arquegônio e os antóceros. Daí surgiu o grupo das briófitas, que são o único desses 4 grupos que também não apresentam vasos condutores, sendo chamados de avasculares. Aí, das briófitas para a pteridófita, o aspecto evolutivo mais importante foi o aparecimento do esporófito, sendo a fase dominante, o surgimento dos vasos condutores, de folhas e caules verdadeiros. Já em relação às gimnospermas, a grande aquisição evolutiva foi a semente, protegendo o embrião. Além disso, elas também apresentam um crescimento lateral. Agora, para o grupo, a grande aquisição evolutiva do grupo das angiospermas, e é isso que se deve a esse grande sucesso evolutivo, foi o aparecimento de flores e frutos, tá? Então, essa seria a principal característica desse grupo. E aqui ainda, nesse cladograma, vocês percebam a divisão ainda de embriófitas, então as plantas com embriões,
Os 4 grupos compartilham essa característica. Já plantas vasculares compartilham esse aspecto pteridófitas, gímeno e angiospermas, e plantas com sementes, também chamadas de espermatófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Então isso aqui, esse cladograma realmente aí é um resumo dos principais aspectos que nós vamos estudar ao longo do nosso aí, das nossas aulas sobre reino vegetal, certo? Mas além dessas características aí mencionadas, quais são os aspectos então mais significativos que definem então uma planta dentro do grupo das plantas? Então, para ser considerada planta, o ser vivo tem que ser eucarionte, com núcleo organizado, tem que ter mais de uma célula pluricelular, tem que produzir o seu próprio alimento. E nesse caso, as plantas produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, são clorofilados, a presença do pigmento predominante clorofila, que além de dar cor verde para as plantas, também é responsável pela absorção da luz, fundamental para o processo fotossintético. A reserva energética é o amido, a parede celular é composta de um polissacarídeo chamado de celulose, e a reprodução é através de alternância de gerações, chamada de metagênese, tá? E aí aqui vamos falar um pouquinho sobre a reprodução, que em cada grupo de planta esses nomes podem mudar das estruturas, só que sempre as plantas têm esse ciclo reprodutivo, alternando uma fase que nós vamos denominar de esporófito, alternando com uma fase que nós vamos chamar de gametófito, sendo que o esporófito ele é sempre diploide e a fase diploide 2N, tá? E o gametófito é sempre a fase haploide N, onde o esporófito, independente do nome que ele for receber, mesmo se ele for a fase dominante ou a fase temporária, ele sempre vai produzir esporos. Aí é fácil, né, gente? Esporófito produz esporos, mas nas plantas os esporos são produzidos pelo processo de meiose. Já o gametófito, que é a fase haploide, produz os gametas, gametófito, gameta. Independente do nome que ele for ter em cada grupo de plantas, sempre vocês vão lembrar, em gametófito produzindo gametas. Só que aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque normalmente o aluno sempre associa gameta com um processo de formação a meiose, mas nas plantas não, gente. Nas plantas, os gametas são produzidos por mitose. Então, aqui estão as etapas de reprodução que vão acontecer em todos os grupos de plantas. Então, vou começar aqui com o esporófito. Então, 2N. Através de meiose, produz os esporos N, que vão germinar formando o gametófito N. Esse gametófito N, através de processos de mitose sucessivas, vão formar os gametas, e os gametas, então, após o processo de fecundação, vão dar origem ao esporófito, continuando assim o ciclo, tá bom? Então, essas seriam as etapas de reprodução, mas não se assustem, porque em cada grupo de planta que a gente for estudar, a gente vai ver essas etapas de reprodução por metagênese acontecendo sempre assim, esporófito produzindo esporos por meiose e gametófito produzindo gametas por mitose, tá bom? E aí aqui só para recordar com vocês alguns aspectos interessantes da nutrição vegetal, né? A gente vai falar um pouco deles, vocês já devem ter escutado em outros momentos, por exemplo, lá no primeiro ano, quando a gente estuda o processo fotossintético, que é o processo mais característico das plantas. Então, as plantas, para produzirem o seu próprio alimento, elas precisam de 3 coisas. A água, que ela absorve do solo, através das raízes, e é transportada por todo o corpo vegetal através do xilema, certo? Essa composição de água e também de sais minerais é chamado de seiva bruta. E depois, além de água, captada então pelas raízes e transportadas pelo xilema, a planta precisa de luz. A luz é absorvida pela clorofila e ainda precisa de gás carbônico, que a planta pega do próprio ar através de umas estruturas chamadas de estômatos. Então, com esses três matérias-primas, água, luz e gás carbônico, a planta então consegue produzir o seu próprio alimento através de uma série de reações químicas que são divididas em fase clara e fase escura, e após essas reações químicas, os produtos da fotossíntese são o alimento, que é a glicose, e além disso, o oxigênio, o gás oxigênio, que é liberado então para o ambiente. Então esse seria aí uma revisãozinha rápida, né, gente, sobre o processo de fotossíntese tão característico das plantas. E aqui, por falar em planta, o processo de fotossíntese nas plantas, ele acontece numa organela exclusiva chamada de cloroplasto.
Só que além do cloroplasto, vale a gente também recordar lá do primeiro ano a estrutura da célula vegetal. Então, além do cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese, vale aqui vocês terem uma atenção a algumas estruturas interessantes da célula vegetal, que é a parede celular composta de celulose, que ajuda na manutenção da forma da célula, também até ajuda na proteção. O vacúolo de subcelular, ou vacúolo central, ele é muito grande, ocupa, olha aqui, percebam que ele ocupa quase que todo o volume da célula vegetal, e ele tem a função de armazenamento de água, principalmente, equilíbrio osmótico, tá? Então, eu queria chamar a atenção para essas duas estruturas, mas é óbvio que, como é uma célula eucariota, tem núcleo, tem uma diversidade de organelas, como mitocôndrias, complexo golgiense, retículo endoplasmático liso, rugoso, entre outras estruturas, certo? E aí, essa foi uma introdução ao reino vegetal. A partir das próximas aulas, das próximas videoaulas, a gente vai ter então o conhecimento e entender um pouco mais as características desses 4 grupos separadamente, tá bom? Um beijo a todos então e até a próxima!